vida é assim. Nós nascemos única e exclusivamente para satisfazer os nossos desejos. Só isso. Não, larga desse pensamento mundano. Larga a mão desses pensamentos, satisfazer o prazer da carne. Você acha que isso vai te trazer felicidade eterna? Não te traz felicidade eterna, não. Te traz felicidade a vida com Deus, a intimidade com Deus, estar mais próximo de Deus. Isso daí é tudo fútil que você está pensando. Satisfazer seu próprio corpo, seu próprio ego. Deixa Deus agir em sua vida, deixa prevalecer a vontade dele em sua vida. Você acha que você é autossuficiente? Você acha que você não precisa de ninguém? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, todos se preocupam contigo. Você é amado por essas pessoas e amado por Deus também. Deus nos ama. Você é filho de Deus, filho amado de Deus, filho amado do Pai. Então para com esse pensamento. De verdade, para com isso. Olha aqui, vou trazer uma passagem da Sagrada Escritura, falando do amor, falando como Deus nos chama de filho. Ela está lá em a primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Imagina, todas somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Imagina, se todas as pessoas do mundo deixassem Deus entrar na vida delas, quão maravilhoso o mundo seria, não estaria essa obscuridade que está. Sua vida está obscura porque você não deixou ainda ser amado por Deus. Deus te ama, só falta você abrir a porta do seu coração para esse amor. Você é a imagem e semelhança do Pai. Para com isso, irmão. Larga a mão dessas coisas. Olha o que o Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer sobre a criação, sobre a imagem e semelhança de Deus. Por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem dignidade de pessoa. E não é apenas alguma coisa, mas alguém. É capaz de se conhecer, de se possuir, de se doar livremente, de entrar em comunhão com outras pessoas. Ele é chamado por graça a uma aliança com o seu Criador, a oferecer-lhe uma resposta de fé e de amor que ninguém mais pode dar em seu lugar. Deus criou tudo para o homem, mas o homem foi criado para servir e amar a Deus, e oferecer-lhe toda a criação. Tudo isso foi criado por Deus. Você, eu, nossos irmãos, todos foram criados por Deus. Toda a natureza foi criada por Deus. Tudo isso aqui que está disposto a nós para nos ajudar a servir a Deus, não a servir nosso prazer. Então para com isso, irmão. Deus é a única salvação e nós somos. De vida, não existe um propósito de vida, que nada possa nos sujeitar, que nada possa ter um sujeito, e esse sujeito criador carregado dessas contradições, né, desse formalismo, né, da forma como as tradições das famílias e a moral nos impõem, a qual estamos ligados. Seria muito mais fácil se nós não tivéssemos essa ligação, né? Essa ligação com esse ser criador em si. Mas que a liberdade ela possa ser uma afirmativa para nós, e essa liberdade está nas nossas próprias experiências e na nossa própria substância em ser. Propósito que nos leva à dependência de algo que não depende de nós, que nos tira da nossa zona de conforto e nos leva à semelhança deste Criador, que não existe, mas é amor e nos ama. Este propósito é o que nos leva a ser quem somos chamados a ser, porque ninguém é supérfluo, ninguém existe em vão. E nisso
se resume à liberdade. Aceitar este chamado por amor e nele ser verdadeiramente livre. Por que então lutar para provar a não existência de algo? Se não existe, assunto encerrado. Nós somos criados para amar e para o amor. A história está realmente fadada a esta luta entre a fé e a incredulidade. Santo Agostinho faz uma interpretação um pouco mais profunda, dizendo que esta luta é entre dois amores: o amor a Deus até a renúncia de si mesmo e o amor a si mesmo até a negação de Deus. Ouso ir ainda além ao dizer que a história no seu todo é a luta entre amar e a incapacidade. Esperança, pois toda infelicidade começa. Deus, tudo bem? Eu tenho que te dizer uma coisa. Em relação à esperança, já não é possível mais não tê-la. Afinal, nós somos esperança. A todo momento, eu e você esperamos algo. Muito mais do que um ônibus, ou ainda uma namorada, ou ainda um emprego, ou ainda um diploma. Mais do que isso, Mateus, nós esperamos encontrar um sentido para o nosso viver, para a nossa vida. Então, dizer que a infelicidade está atrelada à esperança é o mesmo erro que dizer que a felicidade está atrelada ao desespero. E muitas vezes, Mateus, nós desesperamos porque criamos uma expectativa em coisas que não oferecem a nós uma verdadeira esperança. E aqui eu quero te dizer, a esperança não é uma mera expectativa. A esperança está ligada ao cerne de nós, seres humanos, nós, criaturas de Deus. Portanto, Mateus, vale a pena esperar. Vale a pena viver a esperança naquele que nos criou, naquele que nos amou. Bento XVI vai dizer ainda que o nosso coração, que o nosso interior tem memória de Deus. Afinal, Mateus, nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus e nós só encontramos o verdadeiro sentido de nossa vida quando nós experimentamos o amor que Deus tem por nós. Por exemplo, Mateus, se nós fôssemos pensar nessa cadeira que você está sentado e que eu estou sentado, se nós olhássemos para ela e disséssemos para que ela existe, seria fácil responder essa pergunta, não é mesmo? Ela existe para sentarmos nela. Mas se nós formos pensar por que ela existe, nós teríamos que pensar algo anterior a ela. Ela existe, Mateus, porque um dia alguém pensou nela, alguém desejou e a criou. Para a nossa vida, Mateus, isso não acontece de modo diferente. Nós podemos fazer muitas coisas, sermos advogados, sermos médicos, temos muitas vocações, e aqui coloco vocações profissionais sobretudo. Mas se nós formos perguntar por que nós existimos, nós vamos chegar à conclusão, porque alguém nos desejou. E esse alguém que nos desejou foi Deus. Portanto, Mateus, existe um desejo de Deus para conosco. Existe um amor eros de Deus para conosco, como Bento XVI vai relatar na encíclica Deus Caritas Est. Existe, meu irmão, um amor de Deus por você. Um amor que se manifesta a todo momento na sua vida. Por isso, Mateus, antes mesmo de você existir, você já era no coração de Deus. Portanto, meu irmão, vale a pena viver. Vale a pena buscar uma alegria profunda, como diz Bento XVI. Uma alegria que não é somente passageira, mas uma alegria que de fato dá sabor à nossa existência. Poderia adaptá-lo aqui, Mateus, e tomo essa liberdade. A felicidade, de fato, dá sabor à nossa existência. E Deus tem um projeto de felicidade para mim, para você. Deus quer a nossa felicidade.
Deus quer que nós vivamos de fato. Por isso, Mateus, vale a pena viver. Porque quando nós vivemos, nós encontramos o sentido de nossa vida. Meu irmão, vale a pena viver. Vale a pena em Deus encontrarmos o sentido de nossa vida. Afinal, Ele é o único que pode nos dar essa graça. Sinta-se amado hoje por esse Deus de amor. Glória a Deus e Pentecostes. Homens, só somos homens quando estamos dispostos. Vem cá. Vamos supor que você estivesse andando a cavalo e passando por um pântano caísse num brejo, num atoleiro. Puxando seus próprios cabelos, seria possível sair dali? Não, né? Seria uma loucura pensar que você sairia dali puxando seus próprios cabelos. Assim como é uma loucura aceitar carregar nos ombros o fardo de não ser nada e que nada pode salvá-lo. O existencialismo, para mim, nos leva a esse brejo que nos afunda em si mesmo. Deus não é só uma ideia, Ele tem um rosto, Jesus Cristo. E Jesus é o verdadeiro homem que empenhou a sua vida em nos salvar e foi capaz de morrer por nós. Se de fato somos livres, e isso eu sei que você vai concordar, eu prefiro estender a mão ao Salvador para que através da fé eu possa estar em um chão firme do que me afundar ainda mais fugindo da verdade. Biológico, sociológico, psíquico e econômico nenhum pode nos destino biológico pode nos definir a nossa própria essência que está na pode nossa nos definir, própria liberdade, pode nos definir a nossa própria substância que existência está na nossa em sermos liberdade, da nossa Não existe substância legislação em sermos sobre a autônomas. feminilidade e o papel que a mulher designa dentro dessa nossa sociedade. E a primeiro momento podemos dizer que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E tornar-se mulher é ser, é chegar a ser e a ter feito algo pelo qual se manifesta. E é algo que se realiza concretamente nos nossos projetos, pela nossa liberdade autônoma em nossa essência em si. E essa liberdade autônoma é aquela que nos liberta de todo o tradicionalismo e de toda a forma moral que a nossa sociedade se impõe para... Vamos tentar entender essa frase, né, do pensamento existencialista de Simone de Beauvoir. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, nessas palavras nós podemos ver a expressão da ideologia de gênero, né, que nos é apresentada como a nova filosofia da sexualidade. Então, de acordo com essa filosofia, o sexo já não é um elemento originário da natureza do ser humano, né, que deve ser aceito, preenchido pessoalmente de sentido, mas ele passa a ser uma função social, né, que cada um pode decidir de forma autônoma, de forma independente, porque até agora era a sociedade que decidia pelo ser humano, né? Então, nós vemos a contradição dessa teoria. O ser humano, ele contesta o fato de que possui uma natureza pré-constituída, né, pela maneira como o cérebro reconhece e utiliza o corpo como um instrumento de relação, um instrumento relacional com o mundo, que é o que nos caracteriza como ser humano. Então, ele nega a sua própria natureza, decidindo que ela não lhe é dada como algo determinante, mas é o próprio ser humano que vai criar a sua própria natureza. E aí, quando nós olhamos para a narração bíblica da criação, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, né, ele os criou homem e mulher. E nós vemos que está na essência da criatura a natureza de ter sido criada por Deus como homem ou como mulher. E como Deus fez, assim, é essencial para o ser humano que seja. E é exatamente isso que é contestado, né? Deixou de ser válido aquilo que nós lemos lá na narração da criação. Deixou de ser válido para passar a valer que
Não foi ele, não foi Deus que nos criou como homem e mulher, mas foi a sociedade que determinou tudo isso até agora. E então agora seremos nós mesmos que vamos decidir sobre isso. Então o homem e a mulher como uma realidade da criação, como a natureza da pessoa humana, já não existem mais. Então o homem está contestando a sua própria natureza. Então nós existimos somente em espírito e vontade, e a natureza é uma escolha de nós mesmos, né? Então o homem existe somente em abstrato, e depois, de forma autônoma, de forma independente, ele pode escolher qualquer coisa como a sua natureza. Então, se for assim, a liberdade que todos temos, a liberdade do fazer, ela passa a ser a liberdade de fazer-se por si mesmo, negando o próprio Criador. E quando nós negamos o Criador, nós negamos o homem como criatura de Deus, como imagem de Deus. Como vai nos dizer Bento XVI, onde Deus é negado, dissolve-se também a dignidade do homem. E Bento XVI conclui: quem defende Deus, defende o homem. Quem defende Deus é que defende o homem.